Olá! O programa Corpo Informa vai tratar de um assunto muito interessante. Você que está nos assistindo, é professor, é personal trainer, seguramente você sempre escuta do seu aluno assim: professor, o meu objetivo é... Você sabe qual? Obviamente. Nós fizemos um estudo muito interessante lá no Instituto Mauro Ghiseline, na Academia ED, para nós sabermos efetivamente quais os principais objetivos pelos quais as pessoas procuram um programa de exercícios. Por que fazer esse tipo de pesquisa? Para poder prescrever da melhor forma, ou seja, aquele exercício que seja mais adequado para aquele aluno. Mas para isso, nós contamos com uma equipe de profissionais liderados pelo nosso convidado de hoje, professor Walter Laurino. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor Mauro? Professor Walter, se apresente para os nossos internautas. Em primeiro lugar, boa tarde, professor Mauro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com você e com nossos amigos internautas. Eu sou o professor Walter Laurino, sou licenciado e bacharel em Educação Física, com especialização no método Pilates. Além disso, eu também sou bacharel em Administração de Empresas e analista de sistemas. Estou trabalhando há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, né, professor Mauro? No Instituto Mauro Ghiseline, auxiliando no desenvolvimento de alguns produtos novos aí relacionados ao treinamento funcional e à avaliação física também. Então, veja, pessoal, esse produto que o professor Walter falou para vocês, né, a avaliação, é a nossa mais nova ferramenta. É um programa que nós chamamos de avaliação multifuncional, onde nós procuramos, por meio da aplicação de 10 testes, identificar as reais necessidades dos alunos. Sabe por quê? Existe uma questão muito interessante, que é o tema do nosso programa. Objetivo é o que o seu aluno deseja. Necessidade, o que ele precisa. Você sabe quais são os principais objetivos das pessoas que iniciam o programa de exercícios? O professor Walter, ele conduziu, junto com a nossa equipe, uma pesquisa na nossa avaliação, onde nós fazemos algumas perguntas na nossa anamnese, no coaching. E nós vamos comentar um pouquinho, vou pedir ao professor Walter comentar então para vocês os resultados que ele, por meio desta avaliação, descobriu. Tá? Vamos ver? Nós avaliamos lá, né, professor, 1.719 alunos. Foram 1.700, em torno de 1.700 pessoas, sendo que 1.000 dessas pessoas eram mulheres e 700, pouco mais de 700 eram homens, tá? Uma coisa muito interessante é que na nossa avaliação nós damos muita importância para a anamnese, para aquelas perguntinhas para tentar conhecer melhor os nossos alunos. E acho que historicamente isso não mudou, até hoje continua igual. A gente viu que dentro dessas 1.700 pessoas, a grande maioria quer estética, quer resultados estéticos, ou seja, quer perder gordurinha, quer ficar mais forte, e isso é uma constante já há muito tempo. Um detalhe interessante, né, que a gente percebeu que, se você der uma olhada no nosso slide que entrou agora, você vai perceber que nós encontramos 4 principais grupos. O grupo de saúde e bem-estar, tá? O grupo da estética, o grupo de performance e outros objetivos, né? Então, esse nosso estudo, ele vai diretamente de encontro, né, no bom sentido, com o que a ciência descobriu. Hoje, quando se pensa em exercício, em montar programas de exercícios, nós temos 3 principais grupos. Montar um programa de exercícios para as pessoas que querem saúde e bem-estar, montar um programa de exercícios para aqueles alunos que buscam estética e para aqueles que buscam performance. Tá? Professor, vamos ver o próximo slide? Aí nós vimos o subgrupo, né? Comenta um pouquinho. Isso. Dentro daquele grupo de saúde e bem-estar, nós procuramos esmiuçar um pouquinho mais. Então, nós temos praticamente a metade, 40% daquelas pessoas que estão buscando saúde e bem-estar, elas querem condicionamento físico. Melhorar a resistência, a força, a flexibilidade. Poder subir uma escada sem colocar a língua para fora. Isso daí é uma coisa muito importante e que tem muito a ver com a segunda parte do nosso programa de hoje. A outra parte, 41% também igual, que é saúde. O que está buscando o quê? Através de recomendação médica, melhorar os níveis de colesterol, estão buscando o exercício como uma alternativa para melhorar a sua saúde. Em menor grau,
Nós temos as pessoas que querem, com 16%, que querem reduzir o estresse, melhorar a qualidade de vida, ou seja, não é ainda uma recomendação médica, são aquelas pessoas que querem dormir melhor, querem se acalmar depois de um dia muito estressante de trabalho. E um grupo bem pequenininho, que é 2% apenas, quer melhorar a sua postura, tá? Então veja que você, na academia, o personal, é muito importante nós sabermos exatamente o que o aluno quer. Um bom programa começa com os objetivos, porém não para por aí, é o que nós vamos discutir na sequência. Mas nós vimos um outro detalhamento, né? Lembra que eu falei para vocês? Saúde e bem-estar, estética e performance. Particularmente na Academia ED, onde nós realizamos essa pesquisa, nós encontramos um número não significativo de pessoas que buscam performance, que querem competir. Hoje nós sabemos que existe um grupo muito grande de pessoas que buscam a performance de lazer. Eles querem participar da maratona, claro. Da São Silvestre, das corridas de final de semana, ou jogar tênis no clube. Professor Walter, o que a gente viu aí no estética, então? Que interessante. Dentro do grupo estética, 50% das pessoas querem emagrecer, querem perder peso. O mundo quer emagrecer, né? O mundo quer perder peso e parece que estão correndo de acordo com as estatísticas. Todo mundo ficando cada vez mais obeso e, ao mesmo tempo, todo mundo querendo emagrecer. A outra parte, os outros 50%, está dividido em dois grupos, quase iguais. Redução de gordura corporal, aquela pessoa que quer trocar a gordura pelo músculo, e as pessoas que querem aumentar a massa muscular, né? A gente não precisa nem muito dizer quem são os homens, quem são as mulheres. Em geral, as mulheres querem, querem perder gordura, e em geral os homens querem ganhar massa muscular. Um detalhe muito interessante que vocês puderam observar nesse slide é assim, estética, a gente sempre associa, obviamente, com mudança na aparência. Mudar o corpo, não estou contente. Nós temos uma outra pergunta que a gente analisa a questão da autoimagem, como é que a pessoa se sente, o que ela gostaria de mudar. Tá? Mas o que nos chama muito a atenção é assim, tem pessoas que dizem assim, eu quero emagrecer. Para essas pessoas, a balança serve, né, professor? Claro. Se ela subir na balança, eu peso 70 quilos. Qual que é a sua ideia? Pesar 60. Depois de algum tempo, sobe lá na balança. É uma excelente ferramenta para você acompanhar o seu progresso. Agora, aquelas pessoas que dizem que quero diminuir gordura, isso aí é complicado. Que ela vai apertar, vai fazer assim, essa gordurinha que está aqui na cintura, essa gordurinha que quando eu coloco o biquíni, ela pula para fora. São aquelas gorduras que são mais difíceis da gente tirar, né? Aquela gordura localizada. Eu tenho recomendado, nesses casos, procurar um bom serralheiro. Corta e acabou. Corta, né? E às vezes as pessoas, obviamente, como a pessoa não quer fazer uma dieta, um treinamento, ele lança a mão para tirar essas gorduras localizadas em determinadas partes do corpo por meio da cirurgia. Perfeito. Tá? E o outro grupo que tem crescido muito, né, professor, é o grupo da aumento da massa muscular, né? Com certeza. As pessoas estão buscando cada vez mais o aumento da massa muscular, porque, na verdade, você acaba trocando, né? A gordurinha some e a massa muscular vai aparecendo, e isso é uma boa troca. Você mexe na composição corporal da pessoa, que é um indicador, inclusive, de saúde da pessoa. Quanto mais músculo, melhor para ela. Bom, vocês puderam, então, ouvir e ver, né, os objetivos. Um detalhe muito interessante que que nós vamos conversar agora é assim, as pessoas querem mudar o corpo. E nós percebemos que, em especial as mulheres, elas querem aumentar a massa muscular. De onde? Das pernas. E a mania nacional que é do bumbum, do famoso bumbum, dos glúteos. Então, é muito comum, é muito frequente hoje, as mulheres chegam na academia, né, professor, e vão lá para a sala de musculação e vão fazer o quê? O agachamento. O agachamento hoje é um dos exercícios mais praticados e mais preferidos pelas mulheres, porque ele é eficiente, né? Parece que existe aí uma tendência, o pessoal redescobriu o agachamento. O agachamento, antigamente, ele era muito executado, mas passou um tempo aí meio sumido. Ultimamente, para onde quer que eu vá, a gente escuta, o melhor exercício para membros inferiores, para perna, é agachamento. E as mulheres, como é o principal objetivo delas, vão entrar no agachamento também.
E isso é graças aos estudos de biomecânica, né? Então, com os estudos de eletromiografia, com análise de movimento, ficou muito claro e evidente que os músculos das pernas e dos glúteos são muito coativados quando você realiza o agachamento de forma correta. Bem, mas aí nas pesquisas que nós realizamos, que o professor Walter conduziu, nós aplicamos o teste de agachamento. Porque se as mulheres vão agachar para fortalecer as pernas e glúteos, nós precisamos saber se elas sabem agachar, não é assim, professor? Perfeitamente. Então, eu vou pedir para passar um vídeo onde o professor Walter mostra a execução correta. Preste bem atenção no teste de agachamento. O vídeo, por favor. Veja, verifica, em primeiro lugar que a gente tem que verificar é a amplitude do movimento. Se a pessoa consegue agachar até quase encostar o quadril lá nos calcanhares. Isso. Eu vou pedir para repetir mais uma vez e parar embaixo. Quando o professor Walter... Isso, perfeito. Mantenha aí. Perfeito. Quando nós analisamos esse vídeo, nós estamos olhando, primeiro, o movimento como um todo. Tá? Primeiro, se ele tem estabilidade, se ao agachar ele possui a amplitude do movimento necessária, que pelo vídeo nós vemos que ele tem que quase encostar o quadril no calcanhar, e se ele mantém o tronco paralelo à sua canela, à sua tíbia. Tá? Isso mostra uma boa estabilidade na musculatura da sua coluna, na musculatura do seu tronco. E apesar de parecer fácil o movimento do agachamento, muita gente não consegue realizar com perfeição. Então, tá? e veja um detalhe interessante, muitas vezes os alunos perguntam para o professor assim, professor, qual a amplitude de movimento do agachamento? Até aonde eu devo ir? Existiu uma orientação assim, olha, 90 graus. 90 graus? Espera um pouquinho, 90 graus aonde? No joelho? Não. A referência é a coxa paralela ao solo. Se você observar a cadeira onde é que eu estou aqui sentado, né? Se eu levanto e sento, para eu sentar, o meu joelho vai flexionar e a minha coxa vai estar, veja, aqui, paralelo ao solo. Então, uma dica muito interessante, nós usamos isso como referência, é verificar se o aluno, quando agacha, ele consegue chegar com a coxa paralela ao solo. Exato. Mais do que isso, né, professor? Até lá embaixo não é para há atleta, necessidade. Né? O nosso corpo permite esse movimento. As pessoas sempre questionam, não, mas eu não posso, vai me machucar. Realmente, treinar numa amplitude tão grande não é indicado. Tá? Então, com a coxa paralela ao solo, está mais do que bom. Então, o que nós observamos, né? Tornozelo, joelhos, os quadris, a amplitude, a coluna lombar e, nesse caso particular desse teste, como os braços os ombros estão flexionados, veja lá, o professor Walter tem uma grande amplitude, acho que quando ele era pequeno, a mãe dele, a Isa, né, acho que devia colocar na mamadeira dele, eu acho que... Alguma substância, né? Macarrão com minhoca, né? Porque... Leite de seringueira. Leite de seringueira com borracha, olha que maravilha de movimento. Bem, esse é o nosso sonho como professor, que todas as alunas, todos os alunos, né, professor, que entram na academia, que fazem o teste, conseguisse fazer com essa mobilidade, com essa amplitude, com essa estabilidade. Mas vamos ver aqui, olha lá, pessoal, dá uma olhadinha. Olha os resultados que nós descobrimos. Professor, comenta esta loucura. Como eu falei agora há pouco, apesar de ser um movimento simples, ele exige do nosso corpo muita coisa, um esforço talvez um pouco grande. Então, assim, ao efetuar essa análise, nós verificamos que, primeiro, 10% dessas pessoas que nós avaliamos já sentiu dor de cara, dor no joelho ou dor no quadril. Não deve fazer agachamento. Não deveria fazer agachamento tá antes de procurar um médico, tá? A orientação de um médico. 19% delas não realizou perfeitamente o agachamento também. Na primeira tentativa, foi lá, tentou, não consegue. Ou seja, promove no corpo algum desequilíbrio, alguma compensação, aquilo que nós chamamos de compensação na nossa área, e não executa. Uma grande quantidade, a maior parte delas, conseguiu realizar esse agachamento depois que nós colocamos um auxílio para essas pessoas no calcanhar, abaixo dos calcanhares da pessoa. Ou seja,
Se eu somar metade das pessoas, 52%, com os 19% que não realizou corretamente da primeira vez, nós temos aí praticamente 70% das pessoas que apresentam alguma imperfeição ao desempenhar, ao executar o movimento de agachamento. Então, e só 19% realiza com perfeição. Veja, esse é um aspecto muito interessante porque significa que as outras pessoas que correspondem a 81% deveriam realizar o agachamento com uma orientação, com auxílio, né? Sob supervisão e principalmente passar por uma avaliação para poder ver que tipo de ação a gente tem que ter. E veja, as compensações, olha, nós temos lá 35% encurtamento de sóleo. Exatamente. Encurtamento da musculatura aqui do calcanhar, né, que puxa o calcanhar para cima. Esse é o que mais faz com que as pessoas, muita gente que está assistindo a gente, deve ter verificado, quando agacha, acaba retirando o calcanhar do chão. Isso é o encurtamento do sólio que faz com que aconteça essa compensação, tá? Então, 35 pessoas já de cara tem esse tipo de... O que me chamou a atenção é a questão da coluna lombar, coluna torácica. Se eu agacho e não tem uma boa estabilidade da coluna, as chances de você ter uma sobrecarga e, na sequência, por um aumento de carga, que as pessoas rapidamente querem colocar a carga, vão ter sérios problemas de coluna. Perfeitamente. E com carga pior ainda, né? Bem, essa outra tela aqui é bem interessante. Olha, homens e mulheres, né? Parece que programa, né? Homem contra mulher, né? Mas não é bem assim, né? Dos homens... 22% conseguiu realizar o corretamente, teste. sem nenhuma compensação. Veja, mas mesmo assim, são só 22%. Né? E contra 12% que não realizou nada, conseguiram fazer zero do agachamento. Quer dizer, é o outro lado da corda. Precisamos fazer um trabalho de reeducação postural, corporal, consciência corporal. Tá? Essa é a palavra. E você sabe uma coisa, né, professor, muito interessante? Quando a gente fala em consciência corporal, as pessoas não têm muita paciência, né? É capaz de você conhecer, interpretar informações, controlar, tem a ver com coordenação motora, tem a ver com coordenação intermuscular. E as pessoas querem colocar carga, né? Veja, por quê? Porque na cabeça delas o que vem à mente, em primeiro lugar, é o objetivo dela. Se o objetivo é ficar com a perna grande, se ficar com o peito grande, eu quero colocar carga. Então, ele muda, a cabeça dele fica assim, eu preciso aumentar a carga, e a pressa acaba atropelando toda a sequência que deveria ser a correta. Bom, nas mulheres, 17% conseguiram realizar corretamente. Só 17%. E com os homens... Veja, 22, os homens realizou 22, as mulheres 17 realizou. E veja, Mauro, uma coisa interessante, o teste ele é efetuado sem carga alguma. Peso do próprio corpo. Peso do próprio corpo. Então, quando a pessoa vai para a sala de musculação, vai treinar, ela não vai treinar sem carga, ela adiciona uma carga que acaba até impondo ao corpo um esforço maior ainda e outras compensações acabam até aparecendo. Tá? Bem, vocês estão percebendo os perigos? Na verdade, a maioria das academias, a maioria dos personal trainers, eu diria assim, lastimavelmente, não faz uma avaliação. Eu não estou preocupado, nós do Instituto, o professor Walter na pesquisa, nós não estamos preocupados com quantos quilos a aluna é capaz de agachar. Isso é depois. A nossa preocupação primeiro ele sabe agachar? É o como. Sabe, está de acordo com um padrão correto de execução? Bem, uma vez que nós identificamos os problemas, aí vem a intervenção. A intervenção, o grande desafio do personal, do professor, do avaliador, é convencer aquela aluna que quer muito rapidamente ficar com um bumbum parecido com a das artistas. E às vezes a genética não ajuda muito, né? Fazer o quê? Convencer por meio de uma orientação técnica, científica, que ela precisa fazer alguns exercícios complementares, ou exercícios auxiliares, ou exercícios preparatórios, ou exercícios educativos, né?
Eu queria que o professor comentasse esse que nós estamos vendo na tela. Esse é um dos exercícios que nós propomos para os nossos alunos que não conseguem agachar, ou porque tem compensações, apresentam compensações muito grandes, muitas compensações, ou a pessoa não sabe agachar, ele não aprendeu, nunca executou esse movimento, não sabe agachar corretamente. É um agachamento com auxílio. O aluno vai se colocar numa máquina onde existe um pulley, né, um pulley alto, vai colocar uma carga suficientemente grande para equilibrar, praticamente equilibrar o peso do seu corpo e vai efetuar o agachamento de uma forma correta, sob a orientação do professor, com o auxílio da máquina. Com isso, ele tira um pouco dos membros inferiores a carga do agachamento e ele se preocupa com a técnica e com a correção dessas compensações que aparecem. E você que está nos assistindo, preste bastante atenção, né, na posição da coluna lombar. Veja lá. Estão vendo? Tá? Agora, preste atenção na coluna lombar em relação à perna. Vocês estão vendo? Tá? Elas estão paralelas. Essa é uma dica muito interessante. Quando você for pedir para o seu aluno agachar, se você é personal, mesmo se você está dando uma aula em grupo, né, e o agachamento é um exercício que você utiliza na sua aula de ginástica em grupo, ou no step, ou na localizada, enfim. Uma dica muito interessante é assim, você pode pegar 2 bastões levinhos, né, 2 bastões, e você circula entre os alunos e você pega um bastão 1, você coloca do lado da coluna, né? E o bastão 2 você coloca na perna. Então você pode ter rapidamente a visualização se o seu aluno está dentro de um padrão de estabilidade da coluna lombar correto. Facilmente você tenha, né, você coloca aqui, em 2 minutinhos você muito rapidamente consegue fazer os ajustes. Então, é muito comum, né? A perna está aqui e a coluna está aqui. Então, veja, olha, esse é o movimento padrão esperado, paralelo. O que a gente tem muitas vezes? Nessa posição. Perfeito. O tronco ele acaba se curvando sobre a coxa da pessoa. Isso. Isso também demonstra um outro tipo de compensação. Tá? É uma fraqueza que ele tem na musculatura do core, a musculatura posterior, que acaba fazendo com que o tronco dele vá à frente. Ele não consegue sustentar o peso do tronco enquanto realiza o agachamento. Então, ele vai necessitar de um exercício específico até para conseguir corrigir esse tipo de comportamento. Você chamou a atenção de um outro ponto muito interessante, né, que é tirar o calcanhar, né, que é o encurtamento. No momento do agachamento existe a dorsiflexão. Perfeito. Tá? Nessa dorsiflexão é necessário a mobilidade. O que o Instituto Mauro Ghiseline recomenda como exercício nestas situações? Alongamento. Você está vendo? Alguém já ouviu falar? Alongamento, que pode ser isolado. A pessoa vai, faz o alongamento do músculo sóleo, que é feito com o joelho flexionado, como se você fosse alongar o gastrocnêmio, porém você joga o seu joelho à frente, flexionando um pouquinho o joelho para que o músculo sóleo se alongue. Tá? Ou você pode executar o próprio movimento do slide, que nós acabamos de verificar, do agachamento. Ele em si acaba promovendo o alongamento do músculo sóleo. Esse é um detalhe muito interessante, né, com relação à técnica. O professor Walter comentou, e você prestou atenção? Não sei não, hein? Ele falou 2 coisas muito interessantes. Um é o alongamento e o isolamento. Professor, tem as técnicas de alongamento, tem a chamada técnica de alongamento isolado. Você escolhe um determinado grupo muscular e realiza o movimento ativo estático, né, ou dinâmico, enfim. E o alongamento global em cadeia cinética. Então, qual que é melhor? Faça os 2. Assim? Perfeitamente. Isola e global. Isolado e global. Isolado e global. Perfeito. Bem, com relação ao agachamento, uma dica, professor, para o core, nesse caso do agachamento, para eu coativar a musculatura do core. Para evitar, por exemplo, aquela flexão do tronco à frente? Isso. Veja, o que se usa muito hoje em dia o treinamento também estabilizador do core. O que a gente pode fazer? Aplicar algumas pranchas para a pessoa. A prancha. As pranchas ventrais,
pranchas dorsais, a pessoa acaba tendo o quê? Treinando a musculatura mais profunda do seu tronco, que sustenta a coluna, e isso vai fazer com que, fortalecendo automaticamente, ele elimine esse tipo de compensação. Então ele seria um treinamento de forma isolada, né? E eu vi também, né, nas nossas discussões, eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, com relação aos exercícios de reação neuromuscular, aquele que provoca o erro, né? Tem essa técnica também. Perfeito. O que acontece? Às vezes as pessoas provocam elas apresentam essa compensação por falta de consciência até. Elas não sabem que jogam um tronco à frente. Sabe o que está acontecendo? Ela não percebe, ela não percebe. Sente. Às vezes agacha, afasta os joelhos um do outro, porém não percebe que estão provocando esse tipo de reação. Que o professor Walter falou? Não percebe. Isso é percepção de corpo. A tal da consciência corporal. Consciência corporal é a capacidade que você tem de perceber as informações vindas do próprio corpo. Perfeito. O sistema sinestésico, né, manda essas informações dos próprios receptores e a pessoa não percebe. Então, tem um exercício que provoca despertar esse... O que eu faço? O que eu faço? Eu amplio, eu dou um toque na pessoa, quer seja através de um elástico, de uma máquina, de algum acessório, que incentiva, que promova o mesmo erro que ela comete, a mesma compensação. Ela sentindo que algo, por exemplo, no caso do tronco à frente, se ela sentir que algo puxa para frente, automaticamente ela vai tentar estabilizar a sua postura na posição correta. E colocando a coluna na posição correta, a musculatura que precisa ser ativada acaba sendo trabalhada. Vocês entenderam? Você provoca o erro para diminuir o erro. Parece uma coisa meio louca, né? Mas o sistema neurológico é fenomenal, né? Você faz uma informação sensorial externa por um agente externo, uma borracha, um cabo, ou o próprio professor, né, que provoca o erro. Então o corpo reage sob o ponto de vista neurofisiológico, né, o neuromotor, para fazer o ajuste. Professor, você estava preocupado com o tempo, acabou. Você viu? Te falei que era rápido? Muito rápido Muito mesmo. rápido, né? Eu, quando conversei com o professor Walter, falei assim, mas esses slides, 6 slides, não é muito pouco, é muito pouco, é muito. Mas é interessante, o tempo, né, no programa, quando o assunto é interessante, uma conversa boa, é muito rápido, né? E são muitas informações que a gente quer passar. Nós vamos ter aqui, né? mais uns 30 programas aí, né? Eu já estou convidando o professor Walter para o próximo programa, já vou fazer a chamada do nosso próximo programa, dentro dessa mesma linha de pensamento, né, que é prescrição de exercícios corretos, nós vamos falar sobre o core, que ele já citou aqui. Então, o nosso próximo programa, nós vamos falar sobre o core. As pesquisas, sempre por meio da avaliação. Okay? Eu gostaria que o professor Walter quisesse te encontrar, o seu blog, passa as informações. Perfeito. Esse tema é um tema muito, muito importante. Uma hora a gente vai ter outras oportunidades para falar dele. E se precisarem de alguma informações extras, entrem no site do Instituto Mauro Ghiseline, www.institutomauroghiseline.com.br. Eu também estou começando a divulgar o meu blog, onde eu coloco esse tipo de informação também, informações que vão ser úteis para quem pratica atividade física e para quem prescreve também atividade física. O endereço é www.professorlaurino.blogspot.com.br. Bom, tá ok? Tá feita a propaganda, vamos repetir. Olha, no site do Instituto Mauro Ghiseline.com.br você tem lá vídeos, artigos, informações. E nós estamos finalizando, né, o nosso sistema, né, o nosso programa de avaliação multifuncional. Tudo isso que você viu aqui, né, isso está formatado, existe um sistema operacional desenvolvido pela equipe do Instituto Mauro Ghiseline, onde nós criamos um sistema de avaliação multifuncional, exatamente para ajudá-lo a prescrever o exercício da forma mais correta possível, evitando que o seu aluno, por falta de orientação, por falta de conhecimento, acabe, ao invés de receber os benefícios dos exercícios, acabe se machucando ou se desestimulando. Agradeço ao professor Walter, está aqui o convite para o próximo programa. Muito obrigado. A Forte TV, os nossos agradecimentos. E esperamos vê-los em breve e nas nossas pesquisas, você assistindo os nossos programas.
Você tem dúvidas a respeito de algum assunto? Você pode escrever para mim. É mauro@institutomauroghiseline.com.br ou no Facebook, Mauro Ghiseline. Então são algumas informações adicionais, tá bom? Obrigado, professor. Até o próximo programa. Muito obrigado, professor. Até o próximo.